Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 2, dando sequência à nossa série de sermões expositivos nessa carta, versículo 25. Irei proceder à leitura do texto sagrado, acompanhe com atenção. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos pedir que Deus, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Augusta, ilumine a nossa compreensão nesta hora. Feche seus olhos mais uma vez para orarmos. Bendito Deus, Tu sabes o quanto nós precisamos ouvir a voz do Teu Espírito, a proclamação autorizada da Tua palavra. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos ouvir isto que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, preparou para nós essa noite. E é por isso, ó Deus, que mais uma vez neste culto público, nós nos aproximamos do Senhor, expressando a nossa completa necessidade, incapacidade e dependência. Necessidade, ó Deus, porque realmente somos carentes, ó Deus, do ensino que vem da Tua parte. Incapacidade, porque não temos em nós mesmos, ó Deus, a possibilidade de discernir as coisas espirituais. E carência, Senhor, porque certamente essa palavra vem suprir algo que falta em nós, algo que nós necessitamos, que precisamos. Mas louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos deu do Teu Espírito, porque o Senhor habilita os nossos olhos para enxergar, a nossa mente para compreender e o nosso coração para reter e transformar em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E o nosso pedido é que o Senhor faça mais uma vez isso conosco, Senhor. Começando por iluminar as nossas mentes e corações para que venhamos a entender aquilo que o autor inspirado registrou. Toma, portanto, ó Deus, a cada um de nós nas Tuas mãos. Da criança ao ancião, todos, ó Deus, sejamos rica, abundante e proficuamente abençoados com a exposição da Tua palavra, Senhor. Fala, ó Deus, poderosamente aos nossos corações. É o nosso pedido que nós fazemos confiantes, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu estava estudando, meus irmãos, os últimos textos que temos visto juntos na exposição do Evangelho de Paulo, a carta que ele escreveu aos crentes de Roma, uma
cidade importantíssima, capital do império, e que ele não teve o privilégio de plantar a igreja local, especialmente no que se relaciona aos nossos últimos 3 encontros. Eu me lembrei daqueles filmes onde nós percebemos as pessoas vestidas com aqueles trajos bonitos, arrumados, elegantes, naquelas festas grandiosas e suntuosas em grandes palácios, quem sabe num daqueles castelos europeus, e que costumam, além desses trajes bonitos, portar algumas máscaras. Vão elegantes e mascarados, de forma que ninguém consegue identificar quem está por trás daquela máscara. Você já deve ter visto algum filme assim? Ou quem sabe em um acampamento de jovens, participado de uma dessas noites, dessas sociais, onde a festa era uma festa de máscaras. Agora imagine estar em um local como esse, com uma máscara, que oculta quem você é, que oculta, portanto, a sua identidade, e parecer ali aos olhos dos outros que você é alguém respeitável, que você é alguém importante. No entanto, por trás da máscara, você sabe que você não é aquela pessoa que você está aparentando ser. Isto é como muitos de nós, meus irmãos, infelizmente, podemos proceder na nossa vida. E o pior, na nossa caminhada de fé, escondendo-nos através de diversas coisas, como nós veremos no nosso texto, escondendo-nos atrás de coisas boas, de ritos, às vezes também de tradições, mas sem uma vida realmente transformada, sem uma identidade que apresenta aquilo que nós realmente somos. Máscaras. Meus irmãos, em nossa vida cristã, nós podemos nos apegar muito facilmente à nossa religiosidade, a aspectos externos da nossa religiosidade. Nós podemos nos apegar a símbolos que expressam uma vida religiosa, e aqui nenhuma crítica à palavra religião. Você vai ver gente criticando aí na internet a palavra religião, que nós não precisamos criticar, porque ela vem de um verbo latino, religare, que é a religação, é religar o homem com Deus. Então, nenhuma crítica à religião em si, mas a símbolos externos, a rituais religiosos, ou quem sabe mesmo, irmãos, uma facilidade de nos apegarmos ao conhecimento teológico, ao conhecimento bíblico. E perceba que todas essas coisas são boas e são proveitáveis, mas de nada valem sem uma verdadeira transformação interior. Será que estes sinais externos são suficientes para definir a identidade do povo de Deus? São suficientes para definir quem nós somos? Hoje nós vamos, juntamente com Paulo, assistidos pelo Espírito do Senhor, abordar esse texto de Romanos 2, versículos 25 a 29, onde o apóstolo dos gentios confronta a hipocrisia e a falsa segurança dos judeus, que confiavam em elementos externos, em um símbolo importantíssimo, que era a circuncisão, mas que negligenciavam o que era mais importante, a obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, que é fruto de um coração transformado pelo Senhor. Paulo então vai nos mostrar
O Espírito Santo vai nos mostrar que a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito de Deus. Eu disse para os irmãos que Paulo continua, porque foi justamente isso que nós vimos no domingo passado. E no domingo retrasado também. Olhe para a sua Bíblia, por favor. E recorde que nós vimos juntos em Romanos capítulo 2, nos versículos de 1 a 6, que Deus é justo juiz. E nos versículos 1 a 5, nós vimos que ele condena os hipócritas. Veja que o tema da máscara, o tema da hipocrisia está reinando aqui neste capítulo. Deus é um juiz santo, irmãos. Ele não julga como julgam os juízes terrenos falsos. Falsos juízes que são movidos para lá e para cá de acordo com os seus interesses. Não, ele é justo juiz. Ele condena os hipócritas, versículos 1 a 5. Ele é imparcial nos seus julgamentos, versículos 6 a 11 desse capítulo 2. E vimos que, por fim, esse juiz santo, reto, faz tudo isso de conformidade com a sua lei. Esta mesma lei que os judeus se arvoravam em ter, conhecer e praticar, em serem os bastiões da lei, os bastiões da verdade. Foi então que o pastor Alex, no domingo passado, apresentou para nós, dos versículos 17 a 24, a verdade de que a hipocrisia e o conhecimento da nossa verdadeira identidade são erros terríveis. O auto-engano, irmãos, você achar que é o que não é, e você ser hipócrita, são erros mortais. O pastor Alex nos apresentou isso nesses versículos 17 a 24 de Romanos 2, no domingo passado, onde nós fomos chamados a viver de forma coerente com aquilo que nós professamos. Veja aí os versículos 17 a 23. O nome de Deus, irmãos, estava sendo blasfemado entre os gentios, versículo 24, porque aqueles que diziam ser servos de Deus não estavam vivendo de forma coerente com aquilo que professavam. O que é isso? Hipocrisia. A hipocrisia denunciada no início do capítulo, demonstrada no meio do capítulo e reforçada agora no texto que nós lemos essa noite. Hoje nós vamos examinar então como Paulo desafia tanto os judeus da sua época, bem como o Espírito Santo nos desafia esta noite, meus irmãos, a refletirmos sobre a nossa verdadeira identidade. Vamos descobrir que ser parte do povo de Deus, descobrir ou relembrar que ser parte do povo de Deus é mais do que cumprir rituais externos. É uma transformação interior que gera obediência amorosa, fruto da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo em nós. É uma transformação no coração. De modo, meus irmãos, que nós vamos lidar com a seguinte ideia essa noite. A verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração pelo Espírito Santo. A verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração pelo Espírito Santo. E vamos ver os detalhes desta ideia em dois momentos. E o que o apóstolo aos gentios está querendo fazer aqui é, irmãos, mostrar a importância disso para os crentes da cidade de Roma. Só que nós não estamos lá em Roma há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana da Pissarreira hoje. Paulo está abordando a hipocrisia dos judeus que se apoiavam na circuncisão externa como sinal da aliança com Deus, enquanto negligenciavam a obediência real. Será que nós também, em algum sentido, não fazemos isso, irmãos? Não somos judeus?
mas somos crentes, somos presbiterianos, somos crentes reformados. Será que nós estamos livres da hipocrisia? Será que nós estamos livres de cair nesta mesma armadilha de confiar em rituais, em práticas religiosas externas, em buscar uma vida na igreja ali, nas suas práticas, confiar nestas coisas em vez de confiarmos em Cristo Jesus, em vez de termos o nosso coração transformado pelo Espírito Santo? Assim como os judeus no tempo de Paulo, muitos de nós, sim, irmãos, podemos acreditar que símbolos, que práticas, que ritos externos são suficientes para marcar nossa identidade como povo de Deus, mas não são. Você pode bater no peito e dizer: eu sou um presbiteriano, eu sou um reformado, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, estudo a confissão de fé de Westminster, catecismo maior e breve. Aliás, eu sou um reformado tão raiz, termo que os adolescentes e jovens gostam hoje, que eu estudo também as 3 formas da unidade com os meus pastores. Eu estudo a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, vou estudar os cânones de Dort, que geraram 5 pontos do calvinismo. É isso que marca a sua identidade? Será que é nisso que você tem colocado a sua esperança, a sua expectativa? Estas coisas são boas, são importantes, mas de nada valem se desprovidas de uma transformação real do seu coração. E é por isso, irmãos, que nós vamos ver a primeira parte da nossa ideia esta noite. A verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração pelo Espírito Santo. Entenda que ritos sem vida não valem de nada. Veja o que dizem os versículos 25 e 26, que nós já lemos, mas para termos didáticos e mnemônicos, nós vamos ler de novo agora. Diz assim, versículo 25 e 26. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Perdão, irmãos, vamos ler o 27 também. E se aquele que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Nós pretendemos explicar, ilustrar e aplicar este primeiro momento para a nossa vida, para o nosso coração. A verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração pelo Espírito. Entenda, meu irmão, que rito sem vida não vale de nada. Aliás, o valor que tem é valor condenatório. Paulo está aqui, irmãos, de forma muito simples, explicando esse texto para vocês, abordando a importância da circuncisão. E nós bem sabemos que a circuncisão era o sinal e o selo da aliança de Deus com o povo de Israel. O nosso Deus é um Deus que relaciona-se conosco por meio de alianças ou pactos. Vimos que, estudando juntos aqui, ele fez, a Trindade Santa fez um pacto na eternidade entre as pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo resolveram criar, chamar à existência, eleger um povo para si, salvar este povo. Este pacto é chamado Pacto da Redenção, que ocorre na eternidade. Deus Pai resolve criar todas as coisas, ciente de que o homem haveria de cair, Deus Filho oferece-se para morrer em prol dos seus eleitos, e o Deus Espírito Santo resolve afiançar-se para aplicar a obra de Cristo no coração desses eleitos.
pacto da redenção. Esse pacto se manifesta no tempo e na história através de outro pacto. Pacto das obras, que foi feito com o nosso pai Adão lá no Éden. Adão, só não coma, por favor, dessa árvore aqui, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Adão vai, come e morre. E Deus ali já entrega o pacto da graça, dizendo que de Eva haveria de nascer um filho que esmagaria a cabeça da serpente e que resolveria esse problema. O proto-evangelho, Gênesis 3, 15 e 16. Deus então escolhe o nosso pai, Abraão, e tira ele de sua terra e de sua parentela, e manda ele ir para um local designado, e estabelece com ele a sua aliança, no decorrer das gerações, e dá o sinal desta aliança, porque em cada uma destas manifestações da aliança de Deus, ele vai estabelecer ali um sinal visível, que pudesse marcar aquela aliança. É interessante que quando ele faz aliança com Abraão, nos diz o texto bíblico que Abraão dorme, e um fogo passa por meio dos holocaustos que Abraão tinha preparado para firmar a aliança com Deus, e o fogo consome os holocaustos. A ideia, olha, Deus cumpre a sua parte na aliança, apesar do homem estar sempre dormindo, Deus é fiel. E ele estabelece o sinal e selo dessa aliança, que era pegar a criança de 8 dias e cortar-lhe a carne do prepúcio, marcando ali o despojar da carne, demonstrando um sinal visível de uma graça que é invisível. Este povo me pertence, eu abençoo esse povo, são os meus eleitos, eu os amo. Vou marcá-los com um sinal visível de uma graça invisível. Então, no Antigo Testamento, meus irmãos, a circuncisão era uma das ordenanças fundamentais. Eles tinham a circuncisão e a Páscoa. Páscoa que simbolizava a saída do Egito. O anjo da morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro e não matou os seus primogênitos. Eles saíram do Egito, libertos da escravidão. Tudo isso uma grande sombra da salvação que nós temos em Deus por Cristo Jesus. Ora, este rito foi ordenado a Abraão. E eu queria que você visse mais uma vez como esse rito foi ordenado. Marque a sua Bíblia em Romanos 2, e vá comigo até Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14. Nesse texto, nós vamos ver Abraão e os seus descendentes lidando com esta marca, com esse sinal, que era a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, Gênesis 17, 9: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Verso 10: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. Um incircunciso, que não for circuncidado no prepúcio da carne, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Esta era uma marca, irmãos, tão forte para o judeu. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, pediam para que as pessoas tirassem as roupas, os cativos de guerra, e aí facilmente os judeus eram identificados, porque tinham recebido a circuncisão. Nem outro povo pratica a circuncisão. Agora, o que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está destacando
que apesar do símbolo da aliança estar sendo observado, da ordenança está sendo feita, do sacramento está sendo ministrado, que a verdadeira eficácia dessa circuncisão não depende do rito exterior em si, mas depende da observância da lei, da obediência à lei. Paulo está afirmando que, meus irmãos, a circuncisão só tem valor se acompanhada pela prática da lei. Caso contrário, se alguém transgride a lei, se o judeu que ele está falando, lembre-se que em Romanos ele está usando um recurso chamado diatribe, que ele está criando um judeu imaginário com o qual ele está conversando. Ou seja, caso contrário, se alguém transgride a lei, a circuncisão torna-se incircuncisão. Isso significa que o sinal externo da aliança perde o seu significado porque não é acompanhado da verdade no coração, da prática, da obediência à lei. Irmãos, não é à toa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz que quem ama a Ele é quem guarda os seus mandamentos, a despeito de como nós manifestamos exteriormente a nossa fé. E Paulo vai além, irmãos, ao sugerir que se um incircunciso, um gentio, alguém que não era do povo de Israel, observar os preceitos da lei, ele é considerado como circuncidado. Aliás, isso era claro no Antigo Testamento. Acabamos de ler, inclusive, na estipulação da circuncisão, que o estrangeiro no meio deles deveria ser circuncidado também. Prefigura a salvação dos gentios, a nossa salvação. Então, irmãos, o que é que Paulo está fazendo aqui? E o que eu espero que o Espírito esteja fazendo com você essa noite? A verdadeira pertença, a verdadeira identidade do povo de Deus não é determinada por elementos externos à nossa religiosidade, mas por uma transformação, irmãos. Nós vamos ver melhor dessa transformação no segundo momento do nosso sermão, que gera uma observância, uma obediência da lei, da palavra de Deus. Tomar a Bíblia e viver a Bíblia. O que nós temos visto ao longo dos últimos domingos, estamos vendo hoje, mais uma vez, é que a hipocrisia não deve ter lugar no nosso meio, que a falsa religiosidade, uma religiosidade de aparência, não deve ter lugar no nosso meio. Vou contar uma ilustração, quem sabe ela ajude a você a entender que a verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do Espírito no coração, e que você deve entender que rito sem vida não tem valor nenhum, a não ser valor condenatório. A quem muito é dado, muito será cobrado. Somos responsabilizados por tudo que ouvimos. Melhor seria que nunca tivéssemos ouvido, do que ouvindo, sermos negligentes. Haverá menos rigor, nos diz a palavra, em determinados locais, nos diz o Senhor Jesus. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque haverá muito menos rigor em Tiro e Sidom. Por quê, irmãos? Porque Jesus fez tantas coisas, falou com eles, ensinou. E não adiantava aquela religiosidade ritual externa apenas, sem uma mudança real do coração. Imagine aí, então, voltando para a ilustração, um policial que usa um uniforme, né? Você vê um policial na rua, você está vendo aquele uniforme. Eu, particularmente, aprecio muitos policiais, admiro a força policial, o trabalho que os nossos irmãos fazem.
Agora imagine que você encontra um policial, símbolo de autoridade, símbolo de justiça, autoridade constituída por Deus para trazer a espada sobre o erro, sobre a prática. E você, ao contrário de perceber um policial vivendo de acordo com a função que lhe é atribuída, ele faz um mal feito. Ele comete um crime. Ele não cumpre com suas responsabilidades e deveres. Ao contrário, ele faz aquilo que é chamado a combater. Que coisa terrível. Nós temos aqui conosco um ex-comandante da polícia. É terrível. Já pensou? Ele pode vestir o uniforme e aparentar ali ter a identidade de um agente da lei. Só que tudo que ele está fazendo, e está, melhor dizendo, aparentando, está sendo invalidado pela atitude, que não é correspondente com aquilo que ele aparenta. No contexto histórico e cultural, irmãos, do que Paulo está lidando aqui, os judeus confiavam na circuncisão como um sinal seguro de sua aliança com Deus, como vimos com o pastor Alex no domingo passado, que eles confiavam também na lei, como um sinal seguro de que eram um povo de Deus. Eles viam a circuncisão como a garantia de que eram esse povo escolhido, viam a lei como a garantia de que eram um povo escolhido também. Só que estavam longe de Deus em seus corações, e Paulo então vai desafiar esta noção, irmãos, e vai argumentar com eles que a verdadeira circuncisão, como veremos daqui a pouco, é uma questão de coração, de obediência, não de ritos que nós cumprimos, que têm o seu lugar, que são importantes, mas não é isso apenas, e nem isto é o cerne. Isto ecoa, obviamente, as palavras do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 a 22, nós encontramos o seguinte, Deuteronômio 10, 12 a 22. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? É isso que Deus quer, que nós sirvamos a Ele de coração e de alma, que nós amemos ao Senhor, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que há nela. Tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidais o coração. Não levantem a cabeça com a cerviz rígida, imponente, pensando que vocês são alguma coisa, porque vocês não são nada. Era isso que Deus estava falando com o seu povo. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amais, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. E ele segue a argumentação, circuncisão do coração. Ora, meu irmão, o que é que a primeira parte desse texto tem a aplicar para nós? Quais são as implicações dessa primeira parte do nosso texto, das duas partes do nosso texto dessa noite, para as nossas vidas? Meu irmão, nossa identidade como cristãos não é determinada apenas pelos símbolos externos. Eles são importantes. As ações que daí decorrem são também importantes. Você ir para a igreja,
Nós não somos hoje mais circuncidados, mas somos batizados, não é verdade? Então, se você ser batizado, você participar da mesa do Senhor, tudo isso é importantíssimo. Nós reconhecemos essas coisas. Nós entendemos a suprema importância das ordenanças. Sabemos que a circuncisão e a Páscoa foram substituídas por duas novas ordenanças que as atualizam. O batismo, para a entrada do povo de Deus na comunidade do pacto, substitui a circuncisão, e a Santa Ceia substitui a Páscoa. Sim, nós temos estudado isso, inclusive na boa confessionalidade reformada, passando inclusive pelo profundo ensino dos nossos pais puritanos a respeito dessas temáticas. Temos sido bem alimentados, irmãos. São coisas importantes? São. Mas coisas que devem necessariamente ser acompanhadas por uma vida de obediência, que nós veremos agora que essa vida de obediência é fruto de uma transformação no coração, que nós não tínhamos condições de operar, mas que Cristo operou em nós. Portanto, você é chamado nesta aplicação à autoavaliação. Examine sua própria vida. Você confia no quê? Eu sou um reformado, graças a Deus. Eu estudo teologia, graças a Deus. Eu estudo teologia reformada, graças a Deus. E o seu coração? Vê como é fácil nós nos apegarmos a coisas boas que Deus nos dá. Eu sou batizado. Ah, é? Você é batizado? Eu sou salvo porque sou batizado. Será que é porque que você é batizado, você é salvo? Não. Você é batizado porque você é servo de Jesus Cristo. Porque você teve um coração transformado. Daí decorre o fato de você ser um crente reformado, um crente presbiteriano, e daí vai. As primeiras coisas não valem nada sem a segunda. As ordenanças, os ritos, as ações, a vida na igreja, nada valem se desprovidos de um coração realmente transformado. Examine sua vida então, meu irmão. Você confia, será que você está confiando em rito exterior mais do que em Cristo? Mais do que na transformação verdadeira do seu coração que Cristo operou? A verdadeira fé, meu irmão e minha irmã, se manifesta em ações. Como é que você está? Obviamente, ações que obedecem à palavra. Como é que você está vivendo a sua vida? Não adianta nada, e é isso que nós estamos vendo nos últimos 3 domingos, não adianta nada vestir uma roupa, uma fantasia, e fingir que é crente. Quem sabe você tenha condições nessa noite de, pela graça de Deus, identificar alguma área da sua vida em que você está usando máscaras. Alguma área que não está submetida à obediência ao Senhor. E que precisa ser subjugada. Porque Deus não quer nada mais, nada menos do que a inteireza do nosso ser, a inteireza do nosso coração. E nesse sentido, meu irmão, peça hoje a Deus que revele para você se você tem sido hipócrita na sua vida cristã. Se você tem confiado em outras coisas que não em Jesus Cristo, coisas boas que Deus nos dá na vida da igreja. Busque uma transformação verdadeira, peça graça a Deus, se humilhe diante dEle. A boa notícia, meu irmão, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu plenamente a lei. E que através da sua morte e de sua ressurreição, Ele nos capacita a vivermos uma vida de obediência. E você tem condição, sim, não por você mesmo, mas pela obra dEle em você, de ter o coração transformado. Veja como isso necessariamente nos encaminha para a segunda parte do nosso texto.
A verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração. Entenda que ritos sem vida não tem valor algum. Veremos agora que a verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração pelo Espírito. Entenda que Deus transforma o coração dos eleitos e a partir daí a nossa prática é transformada também. Deus transforma o coração dos eleitos. O reino de Cristo é um reinado no coração. Veja os versículos, por favor, 28 e 29, que procederei à leitura agora e dizem o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ó, irmãos, quão poderoso esse texto é. Não é à toa que o editor da sua Bíblia colocou aí como título desta porção, o verdadeiro israelita. Porque aqui nós estamos vendo quem é o crente de verdade. Quem é o crente de verdade? Fica fácil se você atualizar aí para a sua vida hoje, né? Vamos tentar atualizar? Não é crente quem é apenas exteriormente. Nem o batismo é aquele que é somente também ali, aquele rito que é feito ali. O lavado, o purificado de verdade, não é aquele que teve a água derramada sobre si, aspergida. Mas crente é aquele que teve o quê? O coração transformado, o coração lavado. Crente é aquele que foi transformado por Deus interiormente, no coração. E que não está buscando viver uma vida hipócrita para receber o louvor de quem? Dos homens. Mas está vivendo uma vida em consonância com a lei de Deus para obter o louvor de Deus. Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, para agradar a Deus. Paulo está então, irmãos, concluindo essa sessão aqui com uma afirmação poderosa sobre a verdadeira identidade do crente. Ele diz que não é judeu, obviamente está escrevendo para os romanos, quem o é, e para aquela comunidade, aquele judeu imaginário que ele conversa, quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão, aqui é somente da carne. Em vez disso, o verdadeiro judeu é o que é interiormente. E a verdadeira circuncisão aqui é onde, irmãos? No coração. No espírito. Não segundo a letra. Essa circuncisão do coração, irmãos, é realizada, a transformação do nosso coração é realizada pelo Espírito de Deus, que aplica em nós a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem de Paulo é bem radical. Ele desafia a visão tradicional ali, equivocada, de que a identidade do povo de Deus estava sendo marcada ali porque eles eram judeus, tinham a lei, eram circuncidados, eram um povo de Deus por causa disso. Ele está dizendo, olha, estas coisas têm o seu lugar. Existe uma verdadeira circuncisão. Não é o desprezo aos ritos da igreja, às ordenanças, não é o desprezo. O problema é colocar a sua esperança, a sua fé nele, nessas coisas.
Eu sou salvo porque sou reformado, eu sou salvo porque eu sou confessional estrito, eu sou salvo porque eu leio os puritanos, eu sou salvo. Essas coisas são maravilhosas, leia os puritanos, seja confessional estrito, seja um reformado, são maravilhas. Venha para os sacramentos, participe, mas você não é salvo por causa disso, você é salvo por causa de Jesus Cristo. E porque o seu coração foi transformado. E a evidência de que o seu coração foi transformado é que você vive uma vida de obediência a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você somos incapazes de chamar o que esse texto nos está fazendo, mas Cristo cumpriu perfeitamente isso. Ele observou a lei 100%, nunca falhou. Cumpriu toda ela por nós, para habilitar que nós venhamos também cumpri-la agora de coração, nos deu o seu Espírito. Ele veio para transformar o nosso coração. Uma ilustração que talvez ajude você a entender a segunda parte do nosso texto. Fala que Deus reina no coração dos eleitos. O que Ele quer é isso, é reinar nos nossos corações. É transformação de coração, não são ritos vazios externos. Pense aí numa árvore, né? Aquela árvore bem bonita. Aliás, a própria Bíblia vai usar uma figura parecida para Israel. Você há de recordar quando o Senhor Jesus estava dirigindo-se até o templo, tinha uma árvore lá bonita, frondosa. Ele aproximou da árvore e o texto bíblico vai dizer que não era tempo de fruto. E tocou na árvore dizendo que nunca mais haja fruto em ti. E foi-se embora. Quando ele voltou, como é que estava a árvore, irmãos? E às vezes a gente fica pensando, mas rapaz, tadinha da árvore, não era nem tempo de fruto. E aí o bendito Redentor trocou lá, mas não era tempo de fruto. Será que ela tinha que frutificar? Será que foi porque ele não estava vendo fruto? Não, irmãos, é porque Cristo está ali mostrando que Israel era como aquela árvore, aparentemente bonita, frondosa. Há uma riqueza teológica muito grande naquela passagem. Frondosa, cheia de galhos, cheia de folhas. Mas para o povo de Deus não há momento em que nós devemos deixar de frutificar. Eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Estudamos isso hoje de manhã, capítulo 26 da Confissão de Fé, a comunhão dos santos. E todo ramo que está em mim produz pouco fruto. É assim? Não, produz muito fruto. Eles deveriam frutificar e não estavam frutificando. A figueira representava eles. Então não adianta, irmãos, ritual externo, falsa religiosidade, hipocrisia, sem vida, sem devoção no Senhor, sem vida de oração, sem vida de obediência à palavra. Sim, meu irmão, pense aí nessa árvore, aparência externa, lá, toda bonitona, mas por dentro, podre, incapaz de frutificar. Os judeus consideravam essa circuncisão um sinal distintivo da sua aliança com Deus, que os separava dos gentios. No entanto, irmãos, Deus disse para eles, olha, o que eu quero de vocês realmente é um coração transformado. Aplicações desse segundo ponto, meu irmão. Em primeiro lugar, entenda a validade de tudo que você faz na igreja. Mas não confunda a participação nas coisas da igreja, nas atividades, com a sua relação com Jesus Cristo, sua relação pessoal com Ele. Não confunda o cerne da questão, que é a transformação do seu coração, uma vida de obediência a Cristo Jesus, de deleite em Cristo Jesus, com outras coisas na igreja. E pior do que isso, não tente fingir aquilo que você não é. É a pior coisa que você pode fazer dentro da igreja, é fingir que você é crente sem ser crente. Peça a Deus misericórdia e volte-se a Jesus Cristo, se você tem vivido dessa forma.
Busque a Deus enquanto você pode achar. Arrependa-se enquanto Ele está perto. Diga: Senhor, eu não quero ser um hipócrita. Se esse texto foi escrito e tanta ênfase estava sendo dada, irmãos, é porque esse texto é importante. Essa não é uma falha que apenas os judeus poderiam cometer, nós podemos cometer também essa mesmíssima falha hoje, em confiarmos em outras coisas, senão em Cristo Jesus. Nas nossas práticas, olha, pastor, eu canto na igreja, olha, pastor, eu sou diácono, sou presbítero, sou pastor, eu faço tantas coisas. Sim, e como está a sua vida com Cristo? A sua obediência amorosa a Ele, em gratidão ao que Ele fez por você. Transformação interior aqui é o X da questão, meus irmãos. Peça a Deus que revele, inclusive, para você se há necessidade de que você seja transformado, pelo menos em alguma área da sua vida que careça ainda de transformação, e viva para o seu inteiro agrado, viva para a glória do seu nome. Como mencionei, irmãos, Cristo é que faz essa transformação possível. Se fosse depender da gente, era muito difícil mesmo, era impossível. Mas Jesus Cristo morreu na cruz e entregou o seu Espírito Santo a nós para que realmente nós possamos mudar de dentro para fora. Ter um coração transformado e a partir daí verdadeiramente viver para o agrado do Senhor. Concluindo então, nós vimos essa noite que a verdadeira identidade do povo de Deus é marcada pela transformação do coração, mediante a obra de Cristo. Uma transformação que é realizada pelo Espírito Santo. Precisamos entender que rito sem vida não vale de nada. Você pode estar vindo para a igreja e vivendo como ímpio lá fora durante a semana. Vindo para a igreja e em desavença com seu irmão. Vindo para a igreja em desavença com seu cônjuge. Vindo para a igreja e burlando o imposto de renda. Vindo para a igreja e se apropriando do que não é seu. Qual é o valor disso, irmão? Nenhum. Graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu para perdoar os nossos pecados e que capacita você a vir para a igreja com um coração realmente transformado, com um coração que entende que, poxa, eu não estou bem com a minha esposa, isso não agrada a Deus, eu não vou ficar fingindo aqui, eu vou conversar com ela. Poxa, eu não estou bem com meu irmão, ele fez isso e aquilo comigo, mas eu entendo que eu preciso perdoar, assim como eu fui perdoado por Deus, eu preciso perdoá-lo também. Quantas vezes? Tantas quantas necessárias. E eu vou reatar a minha vida com Ele. Eu vou para a igreja e a minha fonte de renda está me levando a fazer coisas contra a lei, eu estou burlando a lei. E eu preciso modificar isso na minha vida. A verdadeira vida cristã, irmãos, é uma vida de submissão à palavra de Deus. O Espírito Santo nos constrange à obediência, em amor, à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então a Bíblia nos mostra que por nós mesmos não podemos alcançar a obediência verdadeira, nem termos o nosso coração transformado, mas Cristo veio justamente fazer isso que era impossível para nós. Ele veio cumprir toda a lei, morrer na cruz do Calvário, nos purificar, tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne. E a minha oração nesta noite, meu irmão, é que o nome de Cristo seja glorificado por mim e por você, que fomos libertos do pecado, da hipocrisia e de confiarmos em qualquer coisa, senão em Cristo, para a nossa vida cristã, para a nossa identidade e para a nossa verdadeira relação com Deus. Que Ele assim nos abençoe e aplique a sua santa e bendita palavra aos nossos corações. Amém.